Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia, ficar de pé. Aleluia. Coloca no Data Show, por favor, Camila. Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido. Nós ouvimos essa palavra de manhã pela vida do pastor Manuel. E entendendo que a igreja precisa entender o rio profético, nós vamos ministrar. E que o Senhor nos dê graça para passar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler o primeiro versículo, o versículo 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo. Diga comigo, sacrifício vivo. Diga santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, diga comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Antes de você sentar, eu queria que você baixasse a sua cabeça. Pai, nesse momento nós estamos com a Bíblia aberta, nós entendemos que o Senhor, o que tem para falar conosco, virá deste livro, que foi e é inspirado por homens, ó Deus, e é a Tua palavra. Então, Senhor, que o nosso coração, que a nossa mente esteja aberta e entregue para que o Senhor venha falar o que é necessário sairmos daqui nessa noite. E todos digam, podem se assentar. Eu queria apresentar ou honrar, vamos assim dizer, aqueles que nos visitam pela primeira vez aqui. Tem alguém que nos visita pela primeira vez, nunca veio aqui conosco? Temos aqui fica assim com a mão levantada. Temos aqui também um senhor. Fica com a mão levantada assim, nós queremos honrar. Temos um jovem ali, uma senhora aqui, 4 pessoas, é isso? O que nós dizemos, igreja? 1, 2, 3 e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se em casa. Amém? A gente sempre gosta de trazer uma lembrancinha para que os irmãos lembrem, né, daquilo que nós estamos aqui ministrando. Antes de adentrar mais a palavra do Senhor, só dar alguns avisos, né? Que nessa terça-feira nós voltamos desde a semana passada às 12 horas de oração. Então nós temos aqui das 6 horas da manhã às 6 da tarde oração aqui no templo. Então você que está aí na cidade, você que está aí, de repente quer tirar um tempo, fazer uma oração específica, algo nesse sentido, nós estamos com o templo aberto das 6 da manhã às 6 da tarde. Então passe aqui, vai ser bênção em nome de Jesus. Nós não temos mais a oração da terça-feira à noite, o ciclo de oração nas terça-feira à noite não existe mais. Nós dissolvemos no sentido de aproveitar melhor os espaços, né? Nós temos esse ano alguns cursos ainda maiores que a gente quer implementar dentro da igreja. Se você quer fazer homem ao máximo, mulher única, se você quiser fazer abençoando gerações, nós estamos com uma data, daqui a pouco nós vamos dizer para a igreja também. Esse é um ano onde nós vamos nos capacitar ainda mais em nome de Jesus. Então você que quer fazer algum desses cursos, né, experiência do lar, procura ali a secretaria da igreja, que a própria secretaria vai estar encaminhando a informação, como que funciona. Então nós vamos usar as terças-feiras à noite. Por enquanto, nesse mês nós não vamos voltar com o nosso culto às quartas-feiras, que é o GEAS. Nós vamos fazer a partir de fevereiro. Temos algumas alterações ainda de locais para a gente estar abrindo e começando um GA. Nós ainda estamos ajustando a data e o retorno do Solidificar também. Então algumas coisas nós estamos nos ajustando para que você esteja acompanhando pelas redes sociais, que é a forma na qual nós nos movimentamos em anúncios também. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui nessa noite, diga eu estou feliz. Então dá um sorrisão para a pessoa do seu lado assim, eu estou feliz de estar aqui e te ver. Dá um sorrisão. Você está feliz, eu quero ver você feliz mesmo aí, achando graça e tudo mais. Irmãos, nós sabemos que algumas pessoas ainda estão de férias, né? Ainda estão ainda um pouquinho cansados, vamos assim, ou se adaptando, né? Para começar na segunda-feira.
dependem, né, e às vezes não vêm ao culto. Outros, por terem participado ali, as primícias dos 3 dias, acham então que não precisam nesse final de semana. Nós entendemos e nós sabemos que Deus é quem faz a obra, não é verdade? Não são pessoas, não é métodos, não é nada nesse sentido. Mas isso explica muito de nós estarmos aí, graças a Deus, com um número bom de pessoas também. Amém? O texto que nós lemos aqui, eu tenho certeza que você já deve ter sido ministrado por ele de várias formas, de várias maneiras. Uma forma muito clara que Paulo gosta, eu gosto muito da vida de Paulo, porque quando ele começa o capítulo 12 de Romanos, ele começa com quase que um pedido de socorro. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, não é isso? Está ali no primeiro versículo, Paulo dizendo assim, olha só, pessoal, o que eu quero que vocês entendam. O que Paulo está dizendo ali no primeiro versículo diz assim, irmãos, preste bem atenção no que eu quero que vocês aprendam. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde, de qualquer modo, de qualquer forma, você vê, eu sempre digo isso e é uma verdade, que se existe um plano de Deus de vida eterna para nós, também existe um plano do diabo para a morte. E a vida eterna também com Satanás, só que é no fogo do inferno. Nós precisamos entender que a gente às vezes fala de vida eterna só do Senhor. Então às vezes quando você prega e fala assim, irmão, você tem que pensar na vida eterna, nós pouco falamos que de fato também tem uma outra vida eterna para quem é desobediente, para aquele que não se sujeita à palavra de Deus, só que não estar com Deus. Você vai estar numa vida eterna onde você vai querer morrer e não vai. Isso não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. E sobre isso, parece que de alguma maneira nós temos perdido, esse time ou essa essência de que de fato nós como verdadeiros adoradores precisamos nos posicionar num tempo de exatidão. Eu tenho certeza que ninguém aqui tem dúvida de que o que nós estamos vivendo, nunca antes, diga-se comigo, nunca antes, foi tão clara a volta de Jesus. Foi tão claro o que as Escrituras falam a respeito da volta dele. Nunca foi, Por mais que muitos momentos, eu nasci num berço evangélico, posso dizer isso, porque com 4 anos meu pai aceitou Jesus. Então, diante de toda essa construção, eu escuto que Jesus está voltando, mas eu passei por um tempo onde eu achava que aquilo assim, mas alguém já falou também. Daniel Begg Gunavini, quando começou a Assembleia de Deus, também falava sobre isso. Os nossos antepassados falavam sobre isso. Nós precisamos entender que quando Jesus reuniu os discípulos naquela ceia e disse assim, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, ou seja, eu envie o Espírito Santo e ele vos guiará a toda a verdade. Naquele tempo e naquele momento os discípulos achavam que Jesus ia voltar ali com 3 meses. Eles esperavam com 1 ano, 2 anos ou talvez outras coisas, porque era tão impactante o andar de Jesus na terra que eles paravam e diziam assim, não, olha, isso aí, isso vai acontecer. E de lá passaram mais de 2000 anos e hoje eu e você estamos vendo se cumprindo exatamente tudo o que ele disse na Bíblia. Olha, irmãos, a palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos, não é isso? Talvez eu e você, dependendo da idade, você não viveu nem uma fração do dia de Deus ainda. Talvez eu e você não vivemos ainda nem, o que Ele preparou sobre tudo aquilo para nós. Eu gosto do Salmo 139 que fala que os nossos dias, o Senhor já sabe todo deles. Já foi antes da formação de tudo, o Senhor tinha um controle e o domínio de todas as coisas na nossa vida. E o que Paulo está dizendo aos irmãos de Romanos, veja bem, um ambiente idólatra, um ambiente onde se falar de Jesus, eles até falavam, tinham conhecimento em alguns momentos, mas não era algo implantado, não era algo vivido. Não era algo que as pessoas olhavam e diziam assim, rapaz, aquele pessoal ali de fato teve um encontro com Jesus. E quando você contextualiza para os dias de hoje, é exatamente o que a igreja, de alguma forma, quando eu digo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo na terra, não estou falando da nova aliança apenas, mas estou falando do corpo de Cristo na terra, tem se perdido porque não tem entendido exatamente o versículo 2, que é o seguinte, não vos conformeis com este século. O pastor Manuel trouxe uma interpretação nessa manhã, dizendo que hoje em dia existem frutas. Se você pegar um Google aí, por exemplo, e colocar ali melancias no formato de coração, você vai ver que melancias são formadas no ambiente onde elas vão crescendo e vai sendo moldado quem elas são. Nós precisamos entender que desde a nossa essência, daquilo que nós fomos gerados, naquilo que, Deus colocou sobre nossas vidas, há um propósito de Deus na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. E nada que a partir do momento em que eu nasço, até o dia de hoje, vai mudar esse plano sobre mim.
Por mais que você tenha passado por lugares ruins, por mais que você tenha sofrido traumas, por mais que você tenha sido abandonado, seja qual for a circunstância, seja qual for o ambiente que você está vivendo nesse momento, eu quero te dizer em nome de Jesus que não mudou os planos de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o amanhã. Não existe nada que eu e você possamos, atrapalhar no sentido do propósito de Deus. Agora, o que eu atrapalho no propósito de Deus é quando eu me amoldo a esse século. Porque quando eu me amoldo a esse século, quando eu entro no ambiente do século que me rege em todos os ambientes da vida. Irmãos, eu não vou falar para não expor, não é essa a intenção, e nós não estamos aqui para falar sobre isso, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Mas quando você olha para a sociedade que nós estamos hoje, quem tem um mínimo de senso de responsabilidade, eu estou dizendo um mínimo de senso de responsabilidade, você vê que o que é errado e o que é certo, mas só que a coisa está tão de um jeito que está sendo virado ao contrário, sim ou não? Você tem que se esgoelar, parece, você tem que provar e contraprovar, de todas as coisas que de fato existe o inimigo das nossas almas, porque até acreditar no inferno as pessoas não acreditam mais. Elas acham que não existe o inferno, elas acham que não existe Satanás, porque minha vida sempre foi dessa forma, eu sempre fiz o que eu quis, tudo que eu sempre foi do meu jeito. Irmãos, nós vivemos um tempo sutil, diga assim comigo, sutil. Sabe o que é isso? É aquilo que você não percebe, você está fazendo. Sem que você se atente, você está igualzinho. A gente aconselhando pessoas, e nós pegamos uma geração, graças a Deus, que Deus nos deu como presente. E eu vejo que algumas pessoas nos dias de hoje que caminhavam com a gente naquela época, estão fazendo exatamente aquilo que elas negavam que faziam. Diga assim comigo, quando eu não concordo com o sistema, eu crio o meu sistema. Tem tantas pessoas que falam de paternidade, de repente elas não vivem a paternidade, mas criam um ambiente de paternidade, onde elas têm a paternidade, tem que ser do jeito delas. Nós esquecemos que Deus tem um propósito para mim e para você, independente do que o governo está, se é de direita, se é de esquerda. Nós perdemos o senso no sentido de, por exemplo, compreender que o que Deus está fazendo é muito maior do que aquilo que nós estamos construindo aqui na terra. E quando Paulo fala sobre isso e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o que ele quer dizer? Diga assim comigo, todos os dias, Deus tem uma direção para mim. Mas eu garanto, e eu nem vou muito longe, hoje em dia tem gente que acorda 4 horas da manhã não para ler a Bíblia, mas ser acompanhado por um coach. Tem gente que acorda 4 horas da manhã não para ler a Bíblia, não para meditar, mas para botar no YouTube uma palavra que confronta o ego da pessoa. Como eu vou crescer, como eu vou ser próspero, eu tenho que acessar isso, eu tenho que acessar aquilo, porque a chave disso, a chave daquilo outro. Diga assim para a pessoa do seu lado, a Bíblia já dizia tudo isso há muito tempo. Então, quando a Bíblia diz que eu não tenho que me amoldar ao século, é sobre isso, irmão. E Paulo falava sobre isso para as pessoas, e ele era o quê? Tido como chacota. As pessoas não acreditavam nele. Irmãos, nós vivemos esse tempo onde parece que a exatidão, falar de exatidão, sempre leva ao meu bem-estar. Eu sempre digo isso e é uma verdade. Irmãos, se cada um de nós levasse a sério a nossa vida com Deus, como a gente leva as nossas contas, a gente estaria muito longe. A gente faz conta de tudo, vamos lá, eu quero fazer isso, eu vou botar no papel, eu faço a minha planilha, mas natural. Por que eu não faço primeiro a planilha espiritual, que é essa que me leva para a eternidade? E eu não quero que você, a partir de agora, pegue a sua planilha e diga assim, não, agora eu vou viver do meu jeito, do jeito de Deus, e agora eu vou botar uma roupa branca e vou lá para o monte, porque agora Deus... Não é isso que eu estou falando. Diga assim comigo, a Bíblia é equilíbrio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Nós estamos falando de um ano de exatidão, irmãos. Um ano de exatidão, sabe o que é, irmãos? Não é andar naquilo que eu quero, mas naquilo que é preciso.
O ano de exatidão é fazer conforme a vontade do Senhor, porque a Bíblia diz o seguinte, ó, depois da renovação da vossa mente, diferentemente do que o mundo está ensinando, que você tem que ter uma mente, uma mindset, você tem que andar num nível, sabe, acessar lugares, e diferente do que isso a Bíblia diz, aí sim, você vai experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e quê? Perfeita vontade de Deus. Você está entendendo que diante de Deus a coisa é o contrário do que o mundo ensina? Andar em exatidão do que Deus espera. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pega o Velho Testamento de Gênesis até Malaquias. Você vê Deus ensinando um povo, faz isso, faz desse jeito, está aqui estabelecido, dessa forma vocês vão prosperar. O povo desobedecia um pouquinho, pau no lombo. Vinham os inimigos do povo de Deus, pau em tudo que eles plantavam. O povo saía da regra, pau de novo, o que acontecia? E o povo viveu esse ambiente de acertos e erros. E aí veio Jesus, Deus enviou seu único filho, você conhece João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Fez uma conexão original no projeto de Deus, que lá no Éden foi roubado. Você conhece a Bíblia, você sabe do que eu estou falando, com a serpente enganando a mulher, e o homem também comeu do fruto, e os dois foram mandados para fora do Éden. E ali então o homem conheceu o que era sofrimento, o homem então conheceu o que era morte, o homem então conheceu o que tinha que ser trabalhado com o seu suor, porque tudo isso não era o propósito de Deus para mim e para você. O propósito de Deus para mim e para vocês é que nós tenhamos o que? Comunhão em todo o tempo com Ele. Só que sabe o que aconteceu? Pela falta de compreensão, irmãos, é isso que eu digo. Se Adão, que era Adão, que ouvia a voz de Deus todos os dias, descia Deus para tomar um chimarrão com Adão, descia Deus todos os dias para comunhão com Deus, e a serpente, de alguma forma, naquele momento, conseguiu derrubar todo esse projeto. Imagina eu e você se nós não temos tempo, o quê? Para meditar sobre a palavra. Como é que nós vamos dar frutos se nós não temos meditação sobre a palavra, irmãos? Como é que nós vamos avançar no conhecimento de Deus se o nosso ego, a nossa alma, o nosso corpo está todo o tempo assim quando as coisas de Deus? Eu tenho certeza que tem gente aqui pensando o seguinte, rapaz, esse mês, cara, eu tenho que bater minha meta, esse mês não sei o quê, esse mês naquele outro, esse mês, rapaz, esse mês está difícil. Todo janeiro e fevereiro é sempre uma dificuldade. Mas por que a gente não se programa um ano inteiro para dizer agora assim, não, peraí, eu tenho o que eu preciso? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga amém. Viver com a mente renovada é experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu aprendi uma coisa na minha vida, eu aprendi com ninguém me dizendo sobre isso. Eu não tive a experiência, não foi que eu li uma experiência de outra pessoa. Eu vivi o que é uma vontade plena de Deus e uma vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus é aquela que você diz assim, não, ó, Senhor, olha só, tem isso, tem aquilo, isso vai dar certo nisso, vai dar aquilo. Deus fala assim, você quer? Faz o seguinte, vai lá, eu fico aqui de braço cruzado. E aí no começo dá tudo certo. No começo dá tudo certo, sabe isso, aquilo, outro, e vai para cima e para baixo e dá tudo certo. Daqui a pouco começa o quê? Faltar a gasolina no tanque. Porque quando você anda na vontade permissiva, escute isso aqui. As coisas não mudam do dia para a noite, leva tempo. Nós, quando aceitamos a Jesus, o nosso tanque espiritual ele é abastecido. E a nossa caminhada com Ele passa por esse ambiente desse combustível ir sendo carregado, sendo abastecido novamente. Só que o que acontece quando eu e você andamos num lugar de permissão e não de vontade plena? A vontade plena do Senhor é que, tipo assim, você não precisa fazer muita coisa. De repente Ele vai lá e abastece você sem você nem entender. A vontade permissiva, sabe o que é? É quando você toma uma decisão sem consultar nada. A vontade permissiva de Deus é quando você toma uma decisão fora da palavra de Deus e você acha que está dando tudo certo. E aí das 6 meses, 1 ano, ou até menos do que isso, que você começa a quebrar a cara. Você começa a ver que, meu rapaz, eu acho que eu tomei uma decisão errada. Só que daí já é tarde, sabe por quê? Porque você já se envolveu, você já assinou coisas, você já abriu mão de coisas,
Você perdeu a simplicidade do que Deus falava com você. Sabe por quê? Porque você não buscou o quê? Essa mente renovada no Senhor para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando eu e você nos alinhamos a essa vontade de Deus, a vontade plena do Senhor acontece. E sabe o que é a vontade plena do Senhor sobre nós? Não acrescenta dores, não há perca, só há ganho. Há tranquilidade. Esse negócio de perder para ganhar nos negócios, deixa eu dizer uma coisa para você. Filho de Deus que tem a sua vida pautada com as coisas do Senhor, ele não perde. Quem crê nisso, diga amém. Filhos de Deus que tem uma vida alinhada com o Senhor, ele não perde. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Porque você está alinhado com a vontade de Deus. Tudo que você faz, você já entendeu que é para o Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pastor, eu achei bonito esse nome. O nome da exatidão. Meu, que palavra forte, né, pastor? Olha só, eu gostei do triângulo, a medida, né, uma planta. Pois é. O que diz em Efésios 2:10? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Diga assim comigo, eu sou obra-prima de Deus, em Cristo Jesus. Se você é uma pessoa, meu irmão e minha irmã, que aceitou Jesus, e guarda para você essa unção, essa preciosidade, você não está andando nas boas obras que Deus fez através de Cristo. Porque a função maior de Cristo na terra foi falar do Pai. A função maior de Cristo na terra foi conectar o propósito de novo eterno. A conexão de Deus através de Cristo na terra foi revelar, sabe, a grandeza do poder de Deus. Tanto que ele veio exatamente assim, a Bíblia diz que ele veio e cumpriu tudo. Naquela época existiam 613 leis. As 613 leis foram cumpridas por Jesus. Sabe o que é isso? Diga assim comigo, um esforço. Diga forte assim, um esforço de agradar o Pai. Sabe, hoje quando você fala em alguma coisa diferente disso, ô irmãos, vamos estar juntos. Pois é, eu acho que não vai dar. E eu não estou dizendo, irmãos, que Deus também quer que você viva uma vida bitolada, em ativismo. Sabe, Deus não quer que você viva uma vida, sabe, onde você tem que provar alguma coisa para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa viver o amor de Deus na sua vida. Diga assim comigo, quando eu tenho, eu transbordo. Quantas pessoas no ano de 2023 você foi canal de bênção nesse ano? Quantas pessoas viram o Cristo que você vive na sua vida? Quantas pessoas entraram no ambiente onde você disse assim, rapaz, eu nem precisei falar, e eu nem precisei falar nada, o cara chegou para mim e começou a dizer, sabe o que estava acontecendo na vida dele, como estava acontecendo? Se você teve esse privilégio, essa experiência, eu quero te dizer, você está parecido com Cristo. Porque era assim que acontecia. Irmãos, eu não preciso ter uma vestimenta para dizer que eu sou cristão diferente. Eu não preciso também querer parecer com ninguém para dizer que eu estou ganhando as pessoas. Eu não preciso criar um ambiente para dizer que essas pessoas, irmãos, não é assim. Diga assim comigo, eu tenho uma verdade. E essa verdade foi dada por Deus. E acabou. Quando a gente quer agradar as pessoas, quando a gente foge da nossa originalidade para querer agradar as pessoas, a gente perde a nossa essência. Sabe quando você vê uma ferida que ela ainda não foi curada, que ainda dói quando você lembra? Pois é. Uma pessoa que tem Cristo, que entendeu plenamente a função dele na sua vida, o que o sangue dele representa, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Perdoar os nossos pecados, entender que nós éramos daquela forma e agora não somos mais. Essa pessoa olha para o passado e diz assim, ó, rapaz, que escola que Deus permitiu eu passar. Porque quem tem um encontro com Cristo, que tem uma verdade revelada, que anda na plenitude, num ambiente de obediência, ele olha para a cruz e diz assim, meu Deus, que maravilha que o Senhor fez. Sabe, eu vejo hoje, irmãos, uma das coisas que mais prende as pessoas, sabe o que é? Identidade. Identidade. Porque elas não conseguem reconhecer quem elas são. Elas ficam se botando parelho ao que viveu.
Olha para trás e diz, pois é, rapaz, eu pisei na bola desse jeito, parece que eu não tenho mais chance. Ou então eu olho para trás e olho assim, não, cara, isso aí me... E aí vive, sabe, aquele peso puxando e arrastando assim a vida inteira. E o Senhor diz assim, peraí, mas já foi perdoado. Se já foi confessado, se já foi exposto, se for trazido à luz. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, é tornar público, é alguém que você pode dizer assim, então, cara, o meu passado era assim. Não é qualquer pessoa, aquela pessoa que vai entender o que você está vivendo, mas trazer a público. Isso é uma renovação da mente, porque a Bíblia deixa clara que a unção de Deus não vem sobre altar rachado. Quem crê nisso, diga amém. Eu e você conhecemos aquela experiência que os profetas de Baal, lembra que queriam lutar contra o profeta, contra o profeta? E batiam na costa, e não sei o que, e não acontecia nada. Porém o profeta se posicionou dentro da palavra de Deus. Cava, fala de profundidade, água, fala da palavra. Faz isso, faz aquilo outro, posiciona a pedra dessa forma, faz desse jeito, conhecimento. E a Bíblia diz que o profeta não fez nada, irmão, ele não fez a dança da chuva, não. Ele só disse, pode vir. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu, e não só queimou, mas lambeu a água. Sabe o que é isso, meus irmãos? É posicionamento de exatidão no que quer viver. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que você vai viver esse tempo, onde você vai ajustar tudo o que você precisa, e o Senhor vem com uma glória sobrenatural, e você nem vai entender, mas Ele vai fazer em nome de Jesus. Porque isso é o que é viver uma vida com mente transformada. É o entendimento de que nós temos uma essência que tem que ser alimentada. Irmãos, Deus não fala conosco na alma. Não adianta você ser uma pessoa que ajuda fulano de tal, que entrega tantas cestas básicas, que faz isso, que faz aquilo outro, que ninguém na vizinhança tem o que falar. Não adianta se você não abastece o teu espírito. O Espírito de Deus é o lugar onde a palavra do Senhor vem e nos confronta. O Espírito de Deus é onde vem e traz uma revelação do que nós temos que mudar. Irmãos, veja bem, se você é uma pessoa que tem algo no passado, você fez terapia, você fez tudo que tinha que ser feito e ainda carrega algo, sabe por quê? Porque você tem alimentado a sua alma, mas no momento em que você dizer assim, chega, eu vou ouvir o Espírito de Deus, meu irmão, você não vai ter medo de contar, você não vai ter medo de confessar, você não vai ter medo de procurar ajuda, sabe por quê? Porque o teu espírito vai conectar com a vontade de Deus, e o plano original de vitória virá sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Mas enquanto você investir naquilo que é alma, naquilo que você sabe, irmãos, é terra. Diga assim comigo, o que é terra? Diga assim, o que é matéria? Vai se findar. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Olha só aqui que diz a palavra do Senhor. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos. Olha só. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Você está vendo que Deus não proíbe nada a ninguém de fazer nada? Você está vendo que o que Deus deixa claro é o seguinte: você pode fazer o que você quiser, cara. Você pode fazer da forma que você quiser. Está ali. Você pode fazer o que você quiser com as suas finanças. Você pode fazer o que você quiser dentro da sua empresa, do seu trabalho. Você como encarregado, funcionário. Você pode fazer do jeito que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Você pode, cara. Só que a Bíblia deixa claro o seguinte: porém, se tudo o que fizeres, Deus, o quê? Te pedirá contas. E aí, inteligência e sabedoria vem nesse momento. Você acha que o que você quer fazer agrada o coração de Deus? Não faça. O que eu quero fazer agrada ao Senhor se eu sei que está errado. Se a Bíblia me diz que está errado. Se eu estou ouvindo que está errado.
Se tudo à minha volta não está dando certo e eu estou continuando e estou vendo que está errado, diga assim comigo: Senhor, me dê sabedoria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga amém. Você não veio para cá só para ver os irmãos batizar, irmão. Você veio aqui para entender o que Deus tem para você nesse ano. E eu digo para você com toda a convicção do que eu estou falando: Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida de pessoas aqui. Esse ano é um ano diferente. Não estou dizendo que esse é o ano da volta de Jesus, esse é o ano não sei do que. Não é isso, irmãos. Antes da gente pensar no final, a gente tem que pensar no agora. No exército tem uma frase que diz assim: fará o culto. O que adianta eu pensar da janta de amanhã se eu nem terminei hoje ainda o dia? Para que eu tenho que ficar, preocupado com aquilo que a Bíblia diz o seguinte, basta cada dia o seu mal. Hoje é domingo, balança a pessoa do seu lado assim: é domingo, irmão. Ainda dá tempo da gente ser feliz. Dá para nós comer uma carne, diga para você, diga assim, você quer me levar para comer uma carne? Fala para ele aí. Vai que Deus te usa como profeta. Queria mesmo te convidar e não sabia como. Mas a gente vem para os cultos, parece que, meu Deus, amanhã vai voltar tudo de novo. Vai! Deixa eu te dizer uma coisa de Deus, do céu para a sua vida. Amanhã você vai ter mais problemas. Isso é Deus, irmão. Amanhã você vai ter problemas, eu vou ter problemas, daqui a pouco a gente vai ter problemas, nós vamos sair daqui e vai ter os problemas. Os problemas não mudam, é nós que temos que mudar diante dos problemas, você está entendendo? Irmãos, não é uma pregação de domingo, irmãos, é as nossas atitudes de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo de novo. É uma decisão de andar em exatidão para experimentar qual seja o quê? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que o texto deixa claro, você pode fazer o que você quiser, irmão. Só que o que você está fazendo vai ser pesado diante de Deus. Ou seja, Deus te pedirá conta. É mais ou menos assim: pastor, mas assim, eu quero ter mais mulher do que só a minha. Você quer fazer isso? Irmão, cara, é você e Deus. Se você está cheio do Espírito, você nem pensa isso. Agora você está cheio da carne, você vai pensar isso que eu estou falando. Você está entendendo o que eu estou dizendo em nome de Jesus, irmãos? Pastor, eu não vou devolver o que é do Senhor, porque tem que ser para mim primeiro. Irmão, você pode fazer isso. Pastor, não, o que o senhor está falando está errado. Eu tenho que disciplinar meus filhos, eu tenho que isso, aquilo, outro, porque eles têm que andar como eu quero. Como diz a história, quem prova do meu feijão, experimenta do meu cinturão. Você pode fazer isso, irmãos. Só que sabe qual é o teu papel como pai? Sabe como é o teu papel como marido? Sabe como é o teu papel como gestor das coisas de Deus? É isso que você tem que entender. Não é para o pastor, não é para a tua esposa ou para o teu esposo, e muito menos para o teu filho. Diga assim comigo, tem a ver com a eternidade. Por isso que nós temos que fugir de toda aparência do mal. Por isso que nós não temos que aceitar e flertar com o mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se teus filhos passam mais tempo na frente de um computador, irmãos, pelo amor de Deus, tira isso. Se você chega em casa, você entra no mergulhar naquilo que não edifica, corta isso. Lembra que eu falei da simplicidade das coisas? Quantos aqui conhecem a história de Troia? Lembra? Lembra que Troia, tem até um filme, né, sobre Troia. Eu falei sobre isso sábado à tarde para os líderes da igreja. Cuida nas mesas que você senta. Cuida nos presentes que você recebe. Cuida. Às vezes as pessoas têm boa intenção de estar contigo numa mesa. Mas geralmente essas mesas, elas são repletas de ciladas. Para que você fale, para que você se perca e para você se deixe levar por aquilo que é contra a palavra de Deus. Cuida, irmão. Lembra? Troia, todo mundo lá guerreando e tal, tudo, daqui a pouco vê um cavalo, esse aí é o cavalo de Troia. Quando ele deixou entrar dentro da cidade, o pau pegou. Quantas coisas nós recebemos dentro da nossa casa? Não, eu preciso conversar com fulano e tal. Irmão, diga assim comigo, rebelde. Diga assim, rebelde, não se conversa. Deixa Deus tratar.
Você não tem que dar trela para quem é rebelde, irmão. Não, eu preciso ouvir, irmão. Você vai ouvir uma pessoa que a vida inteira foi rebelde. Você vai perder tempo com gente que não quer conserto. Você quer perder tempo com gente que está cheia de razão. Você vai sair constrangido porque ela tem tanta razão que vai te convencer. Chega para essa pessoa e diz assim: cara, eu estou vendo que tu é melhor do que eu, então Deus te abençoe e segue a tua vida. Pelo amor de Deus, igreja, veja bem, nós temos que amoldar a nossa mente, nós não devemos nos amoldar a esse século, nós temos que nos amoldar. Diga assim, ó, pega a sua Bíblia aí em nome de Jesus, e faz assim, ó, eu tenho que me amoldar. Faz assim, bate na tua cabeça assim, ó, eu tenho que me amoldar. Todo mundo xinga e acha engraçado os judeus que eles pegam na frente lá do Muro das Lamentações, eles ficam assim, vocês já viram? Sabe o que é essa função que eles estão fazendo isso aqui? Eles estão dizendo assim, ó, mesmo que eu não entenda, mas eu estou te adorando. Mesmo que eu não entenda, eu estou te adorando. Tem coisas que eu e você temos que fazer, não é porque é bonito, é porque o cristão tem que pegar a palavra de Deus. É o seguinte, ó, eu tenho que adorar o Senhor, a palavra dele é lâmpada para os meus pés, luz a tua palavra. É assim que tem que caminhar. Não é, eu vou entrar no YouTube, eu vou ver o que o pastor fala que o pastor disse. Você está entendendo? Hoje em dia está assim, tem um crente que não analisa a palavra, ele vai no YouTube, pega o corte da palavra e vai ver o que os outros falam sobre aquilo que o outro pastor falou. Na época que os bereanos existiam, não tinha YouTube, sabe o que eles viam? Que o pastor falou, ele ia para a palavra e dizia assim, opa, ele está certo. Hoje em dia, a gente fala no altar, tem gente que vai lá no YouTube e fala assim, quero ver o que o pastor falou sobre aquilo que ele falou. E aí muitas vezes dão mais ouvido a um pastor da internet que não sabe quem você é, não conhece o teu passado, não sabe das suas lutas, não sabe de nada. Pois é, mas eu vi no YouTube que é melhor do que o pastor Abel falou. E aí nasce uma nova geração de crentes, que são os cultubers. São as pessoas que querem andar conforme fulano de tal, porque ele tem tantos mil likes e tantos mil seguidores. E ele sim, como é que é o termo? É que usa? Ele sim é uma voz, William do marketing, como é que é o nome? Influente. Tem tantos mil seguidores. Olha, vamos fazer, né? Observe. Aí se diz agora, foi quem que botou R$50 por mês? Você tem um selo do Instagram? Não foi lá o negócio do... Como é que é o nome daquilo lá? Verificação. Antigamente quem tinha verificação era o cara. Hoje em dia, quando o outro comprou lá, quem quiser ter verificação é R$50 por mês. Eu fiquei vendo gente com 200 seguidores, 300 seguidores, agora estão com verificado. E você acha que está diferente das igrejas hoje em dia? Pastor criado, sabe, em tela de computador, hoje não conhece a vida de ninguém, não sabe como é que é. E está tudo certo. Diga assim comigo, renovar a minha mente para experimentar as grandezas de Deus. Você quer viver um tempo de exatidão, irmão? Sim ou não? Ande naquilo que o Senhor preparou. Está aqui, ó. Quem está desse lado para ler? Andássemos nela. Sabe o que Deus preparou em Cristo Jesus? Diga assim comigo, boas obras. E não é para os outros ver, é para Ele ver. Ah, pastor, eu preciso postar, eu preciso, né, porque, meu Deus, e vai em cima e vai embaixo. Tenha cuidado com isso, meu irmão. Tenha cuidado com isso. Sabe de um lugar onde você não pode errar? Abre comigo em Salmo 103, versículo 17 ao 18. Deixa eu dizer algo para você. Diz assim a palavra de Deus. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Versículo 18. Para os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os... Diga assim comigo, um lugar de exatidão é a minha casa. Diga assim, a minha família. Sabe por que a igreja tem perdido o seu valor, irmão? Porque tem sido feito promessas e para campanha disso, campanha daquilo outro, campanha daquilo outro. Mas não tem se ensinado que para você ser lá fora, você tem que primeiro ser dentro da sua casa. De nada adianta você ter dons.
De nada adianta você ser uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, se os teus filhos não conseguem te ouvir. De nada adianta você ter, sabe, riquezas, ou seja qual for a situação, seja qual for o nível, se você entender que tem que ser do seu jeito, e não como a Bíblia diz, que a bênção vem para aqueles que guardam os seus preceitos de geração em geração. Essa palavra é só para quem tem família? Não, para nós também, para todos, para os solteiros. Eu ia dizer nós, eu não sou solteiro, estou casado. Muito bem casado, graças a Deus. Em março agora eu faço 25 anos que Deus deu esse presente para aquela mulher, que sou eu. Não adianta, irmãos. Vamos parar com essa demagogia da gente ter versículo na ponta da língua, sabe, ver anjo para tudo que é lado, andar meio amarelo, tanto jejum, sabe, não para conversar com a esposa, não para ter um tempo de qualidade com os filhos, não conhece o coração do filho e dos filhos. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Nós precisamos entender que nós temos vivido uma geração que a gente, sabe, é cheio de máscaras. Vamos para a igreja. Não, essa aqui é... Qual é a mulher, a máscara da igreja? Essa aqui, então tá. Chega. Aleluia. Glória a Deus. Os outros dizem assim, rapaz, aquele irmão é cheio da bênção, né? Cheio da glória. Olha só como ele sapateia, olha só a unção de Deus. E o cara tá com a máscara aqui. E ele tá aqui agoniado, porque esses caras, se durar 2 horas dentro da igreja, eles começam a tirar a máscara. Fica assim, ó. Bora, não vai acabar não? Não. Então, é isso, sabe? Porque Deus... Aí sabe o que acontece? Aí chega lá dentro do carro e tá aqui, ele olha para um lado, olha para o outro, saiu, né? Ah, não tem mais quente. Rapaz, mulher, não te falei para te não fazer isso, e não sei o que, não sei o que. Aí já pegou aquela outra. Aí eu esqueci, cadê a máscara de bicho solto agora? Porque não sei o que, não na minha empresa, e não sei o que. Rapaz, amanhã eu vou encontrar com aquele traste do meu gerente, não sei o que, não sei o que. E aí vai. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Você pode balançar a pessoa do seu lado e dizer, para com isso, meu irmão. O pastor Manuel que ministrou a palavra hoje de manhã, eu gosto e eu tenho uma aliança com ele de anos. O Israel tem 20 anos, né? 20 anos. Então eu conheço o Manuel 19 anos. E é isso, né, Pri? Mais ou menos isso, né? Mulher é data. Eu só vou falando, irmão. Tá certa. 19 anos eu conheço o Manuel. E quando eu conheci o Manuel, eu e a Priscila, nós estávamos vivendo uma crise no nosso casamento a ponto de separação. Nós íamos separar, estava tudo certo. Nós tínhamos 2 filhos, eu dizia assim, não, eu cuido do Israel, tu cuida da Isabel. Estava tudo certo, sabe aquelas conversas que você diz assim, não, hoje é o ponto final. Vou cuidar, é o seguinte, quanto é que é para pagar para Isabel aí por mês? Tanto, eu vou mandar para ela, o Israel vai ser meu, vou cuidar dele, tu cuida da menina, depois... Só que eu vou ser filho, tá? Aquela... Meu irmão... E aí, o Manuel apareceu na nossa vida em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Chamou nós para conversar, aquele jeito dele assim. Ô meu irmão, você é machinho assim, é? Você é machinho assim, é? Então tá tudo resolvido, tá tudo certo? Então o que você quer que eu fale ainda? Eu olhei assim. Não, porque se você é bom desse jeito, para que você quer conselho, né? Já tá tudo certo, tudo organizado. E aí, irmãos, desde esse dia, a gente começou a se conhecer. E obviamente eu entendi que eu precisava de uma voz para me alinhar. E ao longo dessa minha caminhada com ele de 19 anos, todas as vezes que eu encontrava com o Manuel era sempre uma paulada. Porque eu não conhecia, rapaz, e eu caí na besteira e a Priscila falava tudo antes de chegar na frente dele. Pegava a Márcia e dizia assim, porque o Abel fez isso, Abel fez isso, Abel aquilo. Mulheres, sejam sábias e façam isso. Tem que fazer. Tem macho que é machão aí que não deixa. Não, fala, irmão. Não fica com esse negócio, mas se eu te não falar, meu marido vai ficar com raiva de mim. Ananias e Safira, lembra Ananias e Safira? Lembra? Deixa eu só...
Há um parênteses aí, para as mulheres aí. Ananias e Safira. Atos, a igreja crescendo. Todo mundo sendo compelido a ofertar, a trazer o seu melhor. Sabe, Ananias disse assim, vamos vender aquele terreno? Vamos dizer que nós vendemos ele. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer para os apóstolos que nós vendemos o terreno por 100 mil. E aí a gente só dá 10 mil de dízimo. Só que na verdade o terreno foi vendido por 200. E ele combinou com o Safira e disse assim, aí é o seguinte, você concorda com o que eu estou falando? Aí a mulher, mas concorda, porque senão nós vamos ter que dar 20 mil, mulher. Nossa, vamos dar 10. E tá lá, todos eles na fila, né? Chamou Safira lá. Ananias, né? Primeiro, né? Você não sabe o que você fez está errado, cara? Não está errado. Então tá bom, tchau. Pedro disse, Deus, morreu na hora. Chama a mulher dele lá. A mulher apareceu diante dos apóstolos e diz assim, então, tem alguma coisa para falar? Daí a mulher disse assim, e agora? E agora? Nós vendemos por 100 mil o terreno mesmo. Sabe o que os apóstolos falaram? Tá vendo esse que está aí no chão? Pois foi lhe dado uma oportunidade igual a esse. Mas porém você decidiu errado. Sabe o que aconteceu com ela? Morreu também. Deixa eu dizer algo para você, esposa que está aqui nessa casa. Eu não estou dizendo para você desonrar seu marido. Preste bem atenção em nome de Jesus o que eu estou falando. Não é isso. Mas entenda que o princípio de Deus está acima da sua aliança. Isso é sério o que eu estou falando. Pastor, você está incentivando a gente a brigar? Não, eu não estou incentivando a brigar. Eu estou incentivando você a ter sabedoria, como uma mulher sábia que edifica a casa, a se posicionar daquilo que está certo diante de Deus. Porque tem homem que é machão e o cara não procura ajuda e não quer deixar que a mulher procure. Porque é vergonhoso o pastor ou o líder saber que eles estão vivendo daquele jeito. Sabe o que acontece? Aqui, ó. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Cria uma máscara de religiosidade dentro da casa. E aí você perde seus filhos, você perde a sua geração, você perde tudo o que tem por causa desse machismo bobo e arrogante que se tem. Então, irmãos, entenda uma coisa, preste bem atenção. Sabe o que eu fiz? Quando a Priscila começava a dizer para Márcio o que aconteceu, que eu chegava na frente do Manuel e que eu sentava, eu dizia assim, agora você é o bom. Ele, irmão, você é um cabra ruim, né? E me desmontava, sabe por quê? Por causa que não havia, diga assim comigo, integridade diante de Deus. A falta de integridade por os cristãos tem sido uma brecha absurda, sabe por quê? Porque integridade fala de ser inteiro. E sabe o que é ser inteiro? É ser igualzinho o que nós somos aqui dentro da igreja, somos dentro da empresa, somos dentro da nossa casa, quem faz faculdade dentro da faculdade, quem está diante dos clientes, ser inteiro. E sabe por que isso muitas vezes nós não avançamos? Porque a gente quer tratar as coisas do nosso jeito. E isso não vai dar certo. Preste bem atenção, irmão, você pode ir até mais rápido, mas você não vai mais longe. Tem gente que conhece a verdade, sabe da palavra, tem o entendimento do que é, mas infelizmente peca no básico. No básico. Não, porque eu quero fazer, pastor, eu vou fazer teologia. Não, pastor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não está errado querer estudar, irmãos, pelo contrário, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. Mas no básico você errar, que é pedir perdão para tua esposa, para teus filhos. Sabe, são coisas que nós precisamos entender que isso é viver exatidão, irmão. Eu não estou falando de uma coisa mirabolante, sabe? De repente, pastor, eu não consigo isso. Não é disso que eu estou falando em nome de Jesus. Eu estou falando de simplicidade. Diga assim comigo, simplicidade. É avançar sem máscara. É ser quem você é diante da sua esposa, diante dos seus filhos. Pastor, mas se eu for, vou acabar o meu casamento. Irmãos, se a palavra do Senhor diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, eu creio que Deus pode dar vitória quando você confessa os seus pecados. Quando você assume a responsabilidade de dizer assim, eu errei.
Fui eu que errei e eu preciso da tua ajuda. Meu irmão, o céu se abre. Sabe, as coisas acontecem por quê? Porque existe um perdão declarado. É isso que eu preciso. Mas sabe o que o diabo trabalha? Não, você não vai pedir perdão, não. Precisa, para quê? Para que você vai pedir perdão? Lembra de Josué 24:15? Coloca por favor aqui, Camila. Josué, pra gente, já estou terminando. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, deixa eu só contextualizar os irmãos. Josué estava naquela partilha, né? Das 12 tribos. Já tinha dividido tudo, estava tudo certo. Então o povo começou a querer andar com as suas próprias pernas, fora da bênção, fora daquilo que estava acontecendo. Então Josué juntou os cabeças e disse assim, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. A quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates. Aqui estamos falando do povo que saiu do Egito, debaixo de religião, debaixo de murmuração, debaixo de comparação. Lembra disso? Deus, eu preferi então as batatas, as cebolas lá do Egito do que aqui na terra. E Deus mandando codorna para o povo. Não, eu prefiro isso, aquilo, outro. E Deus protegendo o povo no sol, com uma nuvem. Mas por que não sei o que? E Deus protegendo o povo com uma coluna de fogo para não ter frio. Mas não sei o que, não sei o que. E as roupas cresciam com o povo. Mas não sei o que, não sei o que. Deus protegendo de todos os inimigos. Então fala disso, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué declara o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga-se comigo, é decisão. Não tem a ver com o século, não tem a ver com ficar fora da moda, não tem a ver não tem a ver com isso, meu irmão. Tem a ver com obedecer a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão atual. Tudo que eu estou falando para você já foi ministrado e falado há mais de 2000 anos atrás. Você acha que parece coincidência a gente usar as mesmas palavras, os mesmos versículos para o dia de hoje, sim ou não? O meu clamor, o meu desejo, é que você de uma vez por todas, ou caminhe nesse ambiente de entendimento, de crescer, conhecer, buscar, mas que você não fique para trás. Que você não chegue diante de Deus como alguém que não foi avisado, como alguém que não sabe o que fez, como alguém que está perdendo tempo nas suas mazelas, no seu egoísmo e na sua forma de agir, diferente do que a palavra ensina. Diga assim comigo, ser exato nesse ano é andar nas boas obras que Deus fez através de Cristo. Fique de pé em nome de Jesus.